estar aqui com vocês. Vocês já devem ter... Eu cheguei aqui e já me perguntaram: Alvin, cadê os esquilos? Onde eu vou, eu falo que é um privilégio para as pessoas conhecerem a mim. Por quê? Porque você conhece pastor de ovelha. Hoje você está conhecendo um pastor de formiga. Então, você vai poder dizer: eu conheci o pastor dos milinguidos. Formiga é uma pequena cidade no centro-oeste de Minas. É a cidade do padre Fábio de Melo, que hoje é um dos nomes mais fortes do catolicismo, né? Mas Deus tem nos dado graça lá naquela cidade e a igreja tem crescido. Espalhamos, crescemos, plantamos 500 células naquela cidade, mais 300 no entorno, ultrapassamos a casa dos 800 pequenos grupos naquela região ali. E esses pequenos grupos foram se transformando em igrejas. Hoje são mais de 50 igrejas somadas aqui no Brasil, Paraguai, Argentina, Inglaterra. Então não é o lugar aonde você está, é a visão que você tem. Não é sobre o lugar. Amém, gente? Eu trouxe comigo um livro, e não trouxe muitos, pouquíssimos livros. Discipulado comportamental. Esse livro ele não é apenas um livro que você lê e fala: olha que legal, vou guardar. Não, ele é uma ferramenta de trabalho. Porque esse livro aqui vai te ajudar a lidar com gente complicada. Quem aqui conhece alguém complicado? Então você precisa desse livro. E você já se deu conta de que você, para alguém, você é uma pessoa complicada? Esse livro ele vem para te ajudar numa área muito importante: resolução de conflitos. Ele vai te ensinar a resolver conflitos. Então esse livro, ele é muito poderoso. Eu não trouxe muito, está aí no final aí com o pessoal. Depois você pega lá. Pessoal, vamos para a palavra? Quero aproveitar o tempo que tenho aqui. 1 Samuel, capítulo de número 3. 1 Samuel, capítulo de número 3. Nós estamos numa conferência que fala sobre gerar filhos. E eu quero falar sobre isso nessa manhã. O verso 1 diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume, e a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou a Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? E disse Eli: meu filho, eu não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. Amém. Paizinho, obrigado por essa palavra, e que ela possa falar ao nosso coração nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma palavra poderosa para a sua vida. Você está pronto para ouvir essa mensagem? Você está pronto para ouvir essa palavra? Eu quero falar sobre o maior legado que nós podemos deixar sobre os nossos filhos.
O contexto dessa passagem lida vai nos contar que as coisas em Israel não estavam bem. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam pecando de uma forma terrível e levando o povo ao pecado. A palavra do Senhor era rara, não havia visões, não havia revelações, não havia palavras proféticas naqueles dias. E nesse contexto, havia um casal cuja mulher era estéril, ela não podia ter filhos. Seu nome era Ana, seu marido Elcana. E o texto diz então que Ana, ela estava extremamente incomodada porque Elcana tinha filhos com Penina. E um dia Ana vai para o santuário e ela então ora ao Senhor. E o Senhor dá a ela uma palavra, e Ana se engravida e tem um filho, e o nome desse filho era Samuel. E Samuel então, ele é entregue no templo, para que ele crescesse no santuário de Deus. Sabe, quando Ana ela ora ao Senhor, e Eli dá uma palavra para ela, Ana vai para casa, mas ela não vai para casa para gerar um filho. Ela vai para casa para gerar o próximo sacerdote. Ela não vai gerar um filho para Elcana, mas para Eli. Um filho espiritual para Eli. Porque não foi Elcana quem criou Samuel, foi Eli. Samuel nasceu para receber o manto sacerdotal de Eli. Ele tinha filhos biológicos, mas esses seus filhos não tinham o seu DNA. Mas agora Eli tem um filho que não era biológico, Samuel, mas que era espiritual, que tinha o DNA espiritual dele. Os filhos de Eli, eles tinham saído dele, mas não eram filhos espirituais dele. Filho é aquele que tem o seu DNA. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Timóteo não tinha saído de Paulo, mas ele era filho de Paulo, porque a maior paternidade é a paternidade da fé. Paternidade espiritual é tão forte quanto a paternidade biológica. Repita comigo: paternidade espiritual é tão forte quanto a paternidade biológica. Você entendeu o que você disse? Preste atenção. Toda mãe é mãe por convicção. Concorda? Toda mãe é mãe por convicção, mas todo pai é pai pela fé. Você entendeu? Eu vou repetir. Toda mãe é mãe por convicção, mas todo pai é pai pela fé. Eu tenho 3 filhos. A minha esposa tem convicção que ela gerou os 3, e eu tenho fé que eu sou pai dos 3. Repita comigo: toda mãe é mãe por convicção, mas todo pai é pai por fé. A mãe diz: ele é seu, e ele responde: eu creio. Por isso eu digo que a paternidade espiritual, ela é tão forte quanto a paternidade biológica. Toda mãe é mãe por convicção. Você já viu uma mãe fazendo exame de DNA? Não. Mas se o pai diz: eu preciso fazer um teste de DNA para ver se ele é o meu filho, a mãe se sente ofendida. Por quê? Porque o pai não está agindo por fé. Entenda isso. A paternidade espiritual, ela é tão forte quanto a paternidade biológica. Se o pai pede um teste de DNA, é porque está lhe faltando fé. O que eu entendo nesse texto é que, apesar de Eli ter se corrompido com os seus filhos, ele deixou um grande e o maior legado a Samuel.
Porque o maior legado de um pai espiritual é ensinar o seu filho a ouvir a voz de Deus. Amém? O Senhor visitou a Samuel. Samuel foi até Eli. Ei, o Senhor me chamou? Não, não lhe chamei. Ele ouve novamente o chamado, ele vai até Eli. Ele diz: eu não te chamei. Até que em um determinado momento ele diz: olha, se você ouvir novamente, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O maior legado que você pode dar a filhos, a discípulos, é ouvir a voz de Deus, ensiná-los a ouvir a voz de Deus. Eli deu a Samuel a consciência de buscar a presença de Deus. Samuel, ele entende, e quando ele entendeu, ele tem consciência. E quando você tem consciência, aquilo que você tem consciência, você transforma num ambiente. Se tem uma coisa que o diabo não quer, é que você entenda. Na parábola do semeador, você se lembra, lá em Mateus capítulo 13, o texto diz que um saiu a semear, a semente caiu à beira do caminho, outra entre espinhos, outra sobre a pedra, uma numa terra boa. Mas o que me chama a atenção é que no versículo 19 diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Preste atenção: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e rouba. Qual é a palavra que o maligno rouba? Aquela que você não entende. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você precisa entender. O diabo, ele não quer que você entenda. Samuel entendeu que a coisa principal, que o mais importante, era buscar a presença de Deus. Essa é uma coisa que eu e você precisamos o tempo todo ensinar as pessoas a buscar a presença de Deus. Este é o maior legado. Podemos falar sobre os mais variados assuntos com os nossos líderes, ensiná-los a liderar uma célula, ensiná-los a discipular pessoas, ensiná-los a ministrar louvor na célula, fazer evangelismo, quebra-gelo, enfim. Se você não ensiná-los a buscar a presença de Deus, essa liderança vai ter tempo de validade. Existe recompensa para aqueles que buscam a presença de Deus. Em Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, ele o quê? Te recompensará o quê? Publicamente. Há recompensas para aqueles que buscam ao Senhor. Hebreus 11:6 diz: aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. A verdade é que existe mais para aqueles que buscam. A verdade é que existe mais para aqueles que têm fome de Deus. O termômetro que revela a temperatura da sua vida espiritual é a sua fome pela presença de Deus. É a sua sede por atrair a sua glória, a sua presença. E o que nos impede muitas vezes de ter essa fome é que nós estamos muito distraídos. Em Lucas, Jesus vai a uma célula, e chegando nessa célula em Betânia, lá tinha 3 irmãos: Maria, Marta e Lázaro. E para a organização da célula, Marta então estava querendo preparar um lanche, ocupada com muitos detalhes, e chega um momento que ela diz: Senhor, o senhor não está vendo que a minha irmã não está fazendo nada? Pede ela para me ajudar. E Jesus responde: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária.
não é sobre o lanche, não é sobre a organização, não é sobre o estudo da célula, não é sobre o roteiro, não é sobre quem vai cantar, quem vai ministrar, não é sobre o anfitrião. Uma coisa: a presença de Deus. Buscar a presença de Deus. Eu não estou falando sobre comunhão, eu estou falando sobre intimidade. Um casal, eles podem ter comunhão junto com os amigos, eles podem ter comunhão junto aos filhos, eles podem ter comunhão na célula, no culto, porém intimidade é a sós. Assim como o casal, você pode ter comunhão com Deus aonde você quiser. Você pode ter comunhão com Deus na rua, você pode ter comunhão com Deus no culto, você pode ter comunhão com Deus na célula, mas se você deseja mesmo conhecê-lo, é na intimidade. Fecha a porta e ora ao teu Pai que está em oculto. Fecha a porta. Fechar a porta ponha o mundo do lado de fora, inclusive o WhatsApp e redes sociais. É um momento seu e dele. Gastar tempo com ele, porque o tempo é a prova do amor. Quem de fato ama, gasta tempo. Quem de fato ama